tema de hoje, gente, é um tema muito recorrente na vida de quase todo ser humano, né? Algumas pessoas são mais tranquilas em relação a isso, mas em um certo nível, a necessidade de controle é muito comum. Então, hoje, o que eu vou falar é como transformar a necessidade de controle em confiança. E por que eu falo isso? Porque a necessidade de controlar tudo tem uma raiz na insegurança. Quando nos sentimos inseguras, quando você está insegura, a necessidade de controlar tende a aumentar muito, porque é como uma crença de que as coisas precisam ser do seu jeito para que você saiba lidar com elas. Porque se as coisas fugirem do controle, o controle aqui, toda pessoa controladora entende que o controle acontece quando as coisas saem do jeito dela. Porque é como se ali ela soubesse como agir, ela soubesse o que fazer. Mas isso é, como é que eu vou dizer? Um auto-engano, né? Isso é, na verdade, eu falo que é plantar ou caminhar em um terreno muito frágil, porque é improvável, e eu digo quase impossível, ou até mesmo impossível, controlar tudo. Nós não temos controle sobre a vida. E buscar esse controle sobre a vida, sobre os seus sentimentos, sobre o outro, né? Sobre as circunstâncias, é um grande desperdício de energia. Porque no fundo, a vida é incontrolável. Nós não controlamos muitas coisas. O que nós controlamos, na verdade, é a nossa reação, ou seja, a nossa resposta em relação aos acontecimentos, em relação às atitudes do outro, em relação aos nossos sentimentos, às situações da vida. Isso sim está sob nosso controle, mais do que controle, é a nossa responsabilidade. Mas tem uma diferença aí, né? E aqui eu vou abrir um parêntese para falar da diferença entre reagir e responder. Reagir é uma atitude instintiva, é como tomar um soco da outra, né? É como alguém gritar com você, você gritar com o outro de volta. É como não filtrar, não assimilar, não compreender o que as circunstâncias, o outro, a situação, os seus sentimentos, e agir de uma maneira impulsiva para se defender de algo. Então, é um impulso, é uma reação, né? É uma atitude instintiva. Literalmente, é esse lugar de tomar lá da cá. Só que muitas vezes, quando uma pessoa reage dessa maneira, através do impulso, através de uma reatividade, ela lida com a culpa depois, porque às vezes ela fala assim: ah, eu podia ter respondido de outro jeito, eu não deveria ter falado aquilo, ah, eu fui grosseira, ah, agora fulano tá com raiva, agora a Beltrana não conversa mais comigo. E aí a pessoa pode passar, nem sempre passa, mas pode passar por esse lugar da culpa. E como é então que a gente pode transformar uma reatividade, né, em uma resposta? Porque as respostas, elas já têm um nível maior de compreensão, um nível maior de elaboração da situação. Isso inclui o seu próprio sentimento, o outro, o sentimento do outro, a história de vida do outro, o momento do outro, as circunstâncias da vida. Então, aqui já vou dar o primeiro passo, né, para transformar controle em autoconfiança, tá? É você dar, eu falo que é dar um passo para trás. Algo acontece com você que você não gostou, por exemplo. Em vez de reagir, vamos colocar um exemplo claro, né? Uma pessoa grita com você. Você está aí na sua casa, fazendo as suas coisas, está tranquila. Seu marido, sua filha, sua nora, seu genro, seu irmão, não importa. Uma pessoa da sua família, um ente querido, chega estressado de algo que aconteceu na rua e chega em casa sem paciência, irritado e desconta em você, né? Grita: ah, o almoço não tá pronto. Ah, eu já pedi para não colocar essa cadeira nesse lugar aqui, toda hora eu bato meu pé.
sei lá, a pessoa assim, ah, você não está pronta ainda, está na hora da gente ir, você ainda está aí fazendo hora, sei lá o que quer que tenha acontecido aí, que a pessoa desconta em você. Ou você faz uma pergunta e a pessoa responde de um jeito equivocado, sem, né, tipo, de forma grosseira. E ali uma reatividade, uma reação, um impulso é revidar de volta. Ah, sai pra lá, não grita comigo não, hein? Tô fazendo aqui, tô quieta no meu canto, não vem não, hein? Ali começa uma discussão, um conflito, que pode ser mais profundo ou mais superficial, mas ali começa uma troca, né? Eu falo que de farpas, espadas, um conflito mesmo. Essa é uma maneira comum das pessoas agirem, né? E qual é a maneira ideal? Né? A gente tem o ideal e o impossível. Então, também é abraçar a humanidade quando você se perceber reagindo. Mas se percebeu reagindo, por que que a tomada de consciência é importante? Opa, estou reagindo. Então, eu já estava lá. Ah, não vem não. Aí eu digo, amor, você está estressada? Eu tô aqui na minha, tô aqui na boa, só para te fazer uma pergunta. E eu não tenho nada com o que aconteceu lá fora, nem sei o que aconteceu lá fora, mas você está me tratando de uma maneira que eu não gosto. Então, para a gente ter a capacidade de responder alguém, em primeiro lugar, a gente precisa tomar uma distância da situação, é um passo para trás. Olhar, o que que eu estou sentindo? Não, estou sentindo raiva, porque eu estou aqui, na boa, na minha, chega essa pessoa gritando comigo, eu não gosto que gritem comigo, eu não gosto de ser tratada assim, então eu estou com raiva. Então, o que que eu, identificando que eu estou com raiva, eu posso respirar fundo, porque a raiva é uma atitude de defesa, é um sentimento que nos defende, né? Extravasar a raiva é colocar limite, então a raiva é importante, não é repelir a raiva, não é fingir que ela não está ali, é sentir a raiva e tomar consciência, eu estou com raiva. Então, eu estou com raiva, eu não vou responder agora, porque se eu responder, eu vou entrar na mesma sintonia que essa pessoa, né, que meu ente querido está falando. Então, eu vou dizer, depois a gente conversa. Nesse momento, eu não quero conversar com você. Nesse tom, eu não quero conversar com você. Você chegou, eu estava aqui tranquila, agora eu estou com raiva. Eu vou precisar de um tempo. E aí você se afasta. E aí você dá a outra pessoa o direito dela também avaliar a atitude que ela tem. Então ela deve falar, opa, cheguei estressada lá de fora, minha mulher, minha irmã, minha filha, minha mãe, não tem nada com isso e eu tô aqui descontando nela. E aí depois que afasta e dá esse espaço para esse primeiro impulso, você pensa, você respira, você encontra uma maneira de extravasar sua raiva. Eu já fiz lives aqui falando sobre a raiva. Então, se vocês não sabem lidar com a raiva, pode procurar aqui no feed, porque tem lives inteiras falando sobre a raiva. Então, você acolhe a sua raiva, transita por ela e depois você conversa, tá? Essa é uma atitude madura de responder à vida e aos acontecimentos que ela traz. Não reagir à vida, para depois você se culpar, ou se arrepender, ou se criticar, ou ser muito dura com você, ok? Então vamos voltar aqui. Toda vez que existe uma insegurança, abre-se uma porta para a necessidade de controlar, como uma atitude defensiva. Mas por que que essa insegurança é o fundo, né? É a raiz? Porque existe uma crença de que se algo sair da sua maneira de ver as coisas, da sua maneira de agir, daquilo que você compreende que é o correto, que é o correto para cada um é de um jeito, então por isso coloco entre aspas, você não saberá lidar com isso. E vem a insegurança, e quando vem a insegurança, a pessoa tem uma necessidade de controlar as coisas. E só que isso é muito ruim. Essa não é uma boa escolha nem para você e nem para o outro. Em primeiro lugar, porque é uma grande perda de energia, porque você não vai conseguir controlar. Você pode sufocar os seus sentimentos, que é diferente de controlar os seus sentimentos. O que que é sufocar? Sentir e fingir que não está sentindo. Tá com raiva e fingir que está plena, né? Você tá com medo de falar a sua opinião por medo do julgamento e fingir que não tem. Então, isso é sufocar o sentimento, é fingir que ele não existe. Isso faz muito mal para você, né? Porque os sentimentos precisam e merecem ser ouvidos e acolhidos e não repelidos. Quando você repele o sentimento, finge que ele não existe. Eu falo aqui, uma vez eu fiz até um Reels falando sobre isso, que é, eu faço uma analogia, eu
adoro chocolate, tá? Eu vou falar que eu tô perdendo o vício, né? Deixando de ser chocolatra, mas eu já fui chocolate de comer chocolate todo dia. Hoje não mais. Mas eu gosto, continuo gostando muito de chocolate. Então, para mim, muitas vezes eu penso, né, nos vícios, uma analogia. E um dia eu estava comendo uma trufa Lindt, que eu adoro, um chocolate, essa marca, de coco, e comprei variadas, né? E depois eu comi uma chocolate ao leite. A trufa Lindt de coco, ela é chocolate preto por fora e dentro ela tem um recheio branco. Então, eu comendo aquela trufa, vindo de um atendimento, né, de uma cliente, onde ela estava sentindo uma coisa e fingia não estar sentindo, que é o que eu estou contando para vocês aqui agora, eu me veio na hora uma inspiração assim, nossa, quantas vezes a gente lida com a vida sendo uma trufa Lindt de coco? O que que eu quero dizer com isso? Dentro é um recheio, dentro é um sentimento, e fora é um outro tipo de chocolate, é o oposto. Dentro é branco, fora é preto, tá? E aqui, gente, não, por favor, não tem nada a ver de racismo. Eu tô pegando a trufa Lindt mesmo, e ela tem cor. E por fora é chocolate ao leite, é chocolate preto. E por dentro é um recheio, né, que não é necessariamente chocolate, mas é como um leite condensado, um chocolate branco, que é uma delícia, mas é de uma cor oposta. Então, por que uma trufa Lindt de coco? Porque você sente uma coisa, sente raiva, você sente tristeza, você sente medo, e por fora está tentando manter uma aparência de que não está acontecendo nada com você, de que está tudo sob controle, de que os seus sentimentos estão sob controle, mas no fundo não estão, e você sabe que não estão, porque dentro você sabe que o coração está disparado, você sabe que você está tremendo de raiva, dentro você sabe que tem um sentimento que não está controlado, mas que você se esforça muito para repelir aquele sentimento, para fingir que você não tem aquele sentimento, para se mostrar madura, para se mostrar evoluída, vamos dizer assim, né? E o que que a gente deveria fazer? A gente deveria ser uma trufa Lindt de chocolate ao leite. Por quê? Se você comer uma trufa de chocolate ao leite Lindt, você vai entender o que eu estou falando. Dentro e fora tem sincronicidade, tem sintonia. É o chocolate por fora é preto e o recheio também é preto. Então tem uma harmonia de cores e de sabores ali, né? Na trufa Lindt de coco tem um contraste de sabor. Na trufa Lindt de chocolate ao leite tem uma harmonia de sabores. Então, ali, nessa atitude, é como você sentir, ter consciência do seu sentimento e você poder expressar o seu sentimento, sem que com isso você exija do outro nada. Ah, você exija que o outro te atenda, você exija que o outro satisfaça seu desejo. Não é sobre isso. É sobre você aprender a ser honesta com você e com o outro, ser verdadeira no seu próprio sentimento, se dar o direito de ser e sentir o que você está sentindo. E aí entra a capacidade de responder. O que que é a capacidade de responder? Tomar consciência do sentimento. Estou com raiva, estou triste. E escolher, aí entra o controle, porque aí entra aqui uma escolha. Como você lida com isso? Como você lida com o sentimento que aparece? Isso você tem controle. Isso você escolhe. Então, aqui sim, você adquire esse direito, né? O poder, vamos colocar assim, de controlar. Uma pequena parte da sua vida você controla, que são as suas reações diante daquilo que te acontece. Mas isso não é tão fácil e não é tão simples. Não é uma coisa que eu falo, vou controlar e controla. E você pode isso lutar contra. E aqui eu não estou falando sobre lutar contra. Eu estou falando sobre aceitar e poder expressar, olha, estou com muita raiva agora. Você chegou gritando comigo, eu estou aqui tranquila, estou aqui trabalhando, estou aqui cozinhando, estou aqui tomando meu banho, estou aqui fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo, e você chega com toda essa agressividade que eu nem sei o que aconteceu lá fora, esteja em mim. Eu estou com raiva, então eu vou precisar de um tempo para assimilar minha raiva e a gente conversa depois. E aí, quando a raiva passar, você tiver dado vazão a essa raiva, e do correio, fazendo uma ginástica, né? Gravado um áudio para você mesma, tem vários recursos que você pode usar para trabalhar essa raiva, porque raiva é uma energia de movimento, não de contenção. Quando você contém a raiva e tenta falar que não está sentindo, você pode correr riscos, inclusive, de saúde,
né? Infartar, ter um AVC, entrar numa crise de ansiedade, muitas coisas podem ter palpitação, entrar numa crise de pânico, falta de ar, muita coisa pode acontecer e não é esse o caminho. O caminho é admitir, eu tô com raiva e agora eu nem quero conversar com você, porque se eu for conversar, eu vou gritar, eu vou te agredir, eu vou revidar aquilo que você. Eu tô me sentindo agredida por você e eu vou revidar a agressão que eu tô sentindo. E eu não quero, então eu vou me afastar. E se afastar mesmo e dar movimento para a sua raiva. Depois você volta e conversa, olha, eu estava aqui na minha, você chegou, não sei o que te aconteceu, você quer me contar o que te aconteceu? Eu posso te ajudar de alguma forma? Porque eu não gosto de ser tratada dessa maneira. Se você me trata assim, eu vou me afastar de você, ou a gente vai entrar num conflito, porque às vezes a minha humanidade vai falar mais alto e eu não vou conseguir respirar para pensar, eu vou acabar reagindo. Então, aí a gente vai se desentender. Você pode conversar com a pessoa. E aí você precisa ter confiança para você expressar seus sentimentos sem medo. Você se permitir dizer, olha, eu tô com raiva mesmo, eu tô triste mesmo, eu tô assim, eu tô insegura. Poder expressar não é vergonha. E quando a gente dá espaço para o nosso sentimento, ele aquieta. Porque tudo que os nossos sentimentos precisam é ser ouvidos, ser acolhidos e não repelidos. Quando a gente repele, a gente faz muito mal para a gente e também para as nossas reações, ok? Mas então vamos voltar aqui. Quando você está diante de uma situação que você teme não dar conta de lidar, você fica insegura, você pode querer controlar. E essa necessidade de controle é muito desgastante para você e para o outro. Vamos começar com você? Para você, como eu falei, um grande desperdício de energia, porque você não vai conseguir controlar tudo. Você pode entrar na culpa depois, porque você pode falar, nossa, eu nem deixei fulano falar, nem deixei fulano expressar, nossa, eu sufoquei fulano com as minhas opiniões, querendo que ele fizesse tudo do jeito, né? Então você pode sentir culpa. Você pode, deixa eu ver o que mais, quando você tenta controlar os outros. Você pode ser vista, você pode afastar as pessoas de você. Porque pensa que se fosse o contrário, alguém que quer controlar tudo, que quer falar para você o que você tem que fazer. Olha, faça assim, faça assado. Ó, aqui você tem que fazer desse jeito. Ó, não, não faz isso não. Se fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Que tira a sua liberdade de escolha. Você provavelmente vai se afastar das pessoas, né? Porque as pessoas também vão se afastar de você. É muito difícil, se você estiver do lado de uma pessoa controladora, gera muito peso em cima daquela pessoa. Porque é como exigir daquela pessoa que aquela pessoa haja da maneira como você acha que é certo, porque senão você fica com raiva, né? Porque sua relação fica estressante. Então vai pensando aí, se você teve um pai controlador, uma mãe controladora, vai pensando na sua infância, porque o controle também é algo aprendido na vida. Né? Se você tem pais controladores, você pode aprender que é controlando a vida que funciona, entre aspas. E qual outra consequência que pode gerar para o controlador ou para a controladora? Uma grande frustração, uma constante dificuldade de frustração e uma baixa estima, né? Uma grande insegurança. Por quê? Porque você não vai conseguir controlar, como eu disse, a vida, os acontecimentos, as escolhas do outro. Nem se você for mãe e quiser educar seu filho de um jeito que você acha que é saudável, o filho em algum momento vai fazer as próprias escolhas e é muito importante que ele faça as próprias escolhas para ele adquirir independência. Isso é parte essencial do processo. Então, muito provavelmente, você vai se frustrar com muita frequência. E aí, nessa frustração, você vai sentir como se você não fosse importante para o outro, porque você fala e o outro não faz, porque o outro não te leva em consideração, porque o outro não se importa com o que você fala. E aí você vai por esse lugar, dizendo para você coisas muito negativas que vão deixar você muito insegura e com a autoestima lá embaixo. Além disso, você adquire um grande peso para suas costas, porque é como se você tivesse que resolver o problema de todo mundo, né? Que você fosse a única pessoa da face da Terra a conseguir solucionar os problemas dos outros, dos seus. E nisso esconde uma grande arrogância. Hum? Porque é como se você soubesse mais que Deus. Deixa que eu controlo, porque Deus não sabe de nada. Isso não deveria estar acontecendo. Esse acontecimento aqui na vida não deveria ser. Isso está errado.
Não é assim que funciona, deveria ser de outro jeito. E quando você entra nesse lugar, você tem uma dificuldade muito grande de aceitar a vida como ela é. E isso por si só gera muita frustração e todos esses outros sentimentos que eu falei aqui. E o que que é então a autoconfiança? O que que é a capacidade de confiar em você mesma? É o encontro com as suas potencialidades, com todos os recursos que você já tem dentro, mas que muitas vezes você não sabe encontrar, sabe? É como você olhar um texto em uma outra língua, por exemplo, vamos colocar aqui, sei lá, chinês. Você sabe que está escrito ali naquela página, porque tem aqueles desenhos, você sabe que tem um conteúdo ali, você sabe que tem uma informação ali, né? Você chega no metrô na China e você sabe que tem as plaquinhas dando direcionamento, mas não adianta você olhar a plaquinha, os desenhos da plaquinha se você não souber chinês, porque você não vai conseguir traduzir as informações. Então, encontrar as potencialidades você sabe que aí dentro de você tem recurso, mas você não sabe encontrar, então é como você não sabe traduzir as potencialidades em ações. Então, o que que você precisa? Você precisa de alguém que te ajude, porque realmente não é fácil, né? A gente oscila, o ser humano oscila entre a arrogância e a superioridade, em alguns momentos se achar melhor que todos, e que você é a única pessoa que sabe fazer determinada coisa, ou que tem a melhor solução, e é um jogo do ego isso, tá? Se colocar em um lugar de superioridade, e ao mesmo tempo, daí a pouco cai, despenca, e vai lá para o lugar da baixa estima, do, eu não sou nada, eu não sou ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém dá valor pro que eu penso, e tudo isso é um grande jogo do ego para se colocar importante ou para se colocar como vítima para ganhar alguma coisa em troca, né? Para se colocar como importante é como renegar a insegurança, é como colocar de uma forma muito falsificada, né? Então tem muitas pessoas. Ontem eu estava dando aula na turma no curso Sementes do Florescer e nós estávamos trabalhando com a criança interior, né? Com aquilo que aconteceu lá na sua infância que gerou a sua insegurança. Todos nós, na infância, passamos por alguma dificuldade, algum trauma, algum acontecimento marcante que tenha gerado insegurança em nós. Todo mundo passou por isso. Porque a maior insegurança é o medo de não ser amado. E em algum momento da vida, toda criança passa por esse medo de não ser amado. Seja quando os pais precisam trabalhar e saem, a criança fica com alguém, com a babá, com a avó, e os pais somem da vista dela. Ela não entende. A cabecinha da criança, o racional da criança, o intelecto, é a última coisa a se desenvolver. Então, ela não raciocina assim, meu pai e minha mãe foram trabalhar e eles vão voltar. Ela vai aprendendo isso com o tempo. Quando ele sai e volta várias vezes, então ela vai entendendo de maneira intuitiva primeiro, não de maneira intelectual, que aquilo vai repetir, mas amanhã vai voltar, vai voltar. Mas a criança passa por um medo, às vezes quando os pais xingam, ou, por exemplo, a criança é muito egocêntrica. Então, se acontece uma morte na família e a mãe e o pai estão tristes, a criança pensa que ela fez algo de errado e que ela é culpada pela tristeza dos pais. Porque como a criança é egocêntrica, ela e os pais, ela e o mundo funcionam como uma coisa só, ela não consegue ter uma diferenciação de que foi um episódio externo, um acontecimento externo, que ela não tem responsabilidade, que ela não tem controle e que não tem nada a ver com ela que os pais estão daquele jeito. Ela entende que seus pais não estão abraçando, não estão olhando para ela com carinho, porque os pais estão vivendo o luto deles, ou estão passando por um grande problema, uma falta de dinheiro, uma separação, quer que seja o que esteja acontecendo com os pais, porque a vida continua, né? Os pais não estão focados só na criança, ela entende que é a responsabilidade dela. E aí ela teme ser amada. E aí, lá atrás, muito na infância, a gente entende que a gente precisa se consertar. A gente precisa fazer algo diferente para receber o amor dos nossos pais. E depois a gente vai pela vida se afastando da gente, buscando agradar o outro para se sentir amado. Então a gente vai se distanciando da nossa essência. E aí a gente alimenta essa sensação de falta de amor interno, de vazio interior. Então vira um grande ciclo que a gente não consegue sair, né? Que o ser humano tem dificuldade de lidar. E ontem, trabalhando com as minhas alunas, né? Trabalhando exatamente isso, qual foi o ponto que aconteceu, o que passaram lá na infância que trouxe essa grande insegurança para a vida. Essas alunas ficaram muito surpresas, surpreendidas com
o fenômeno que acontece, né? As memórias vêm, mesmo quando a criança, quando a mulher fala, eu não me lembro da minha infância. Quando a gente trabalha de uma maneira específica, com uma metodologia que propicia esse encontro, surge uma informação importante. E tomando consciência daquilo, você pode lidar com a situação. Por exemplo, uma das alunas, ela perdeu a mãe ao nascer. Isso é uma grande dor para a vida toda, porque ela não teve o contato com a mãe, né? A mãe, aquela mãe que você está completamente ligado dentro do útero, você e ela são uma coisa só, de repente desaparece. No momento exato que você chega na Terra, desaparece, some. Aquela pessoa que era sua segurança, seu porto seguro, que você e elas, né? Ela te propicia comida, conforto, calor, amor, de repente some. Então, o que que acontece? O que que acontece com essa mulher? Quais são os sintomas disso? Ela conta ontem que ela, para dormir, quando ela era pequenininha, ela tinha muito medo de dormir sozinha, muita insegurança, e a maneira como ela tinha, ela era comer bastante, pequenininha ela comia, para ficar com a barriguinha cheia, e aí ela dormia. Por quê? Porque a mãe representa o alimento, não só o alimento físico de sobrevivência para o corpo, mas o alimento emocional. Então, ela, ainda adulta, ela conta que ela acorda no meio da madrugada, não com medo mais, mas no meio da madrugada para se alimentar. E ontem mesmo ela chegou à conclusão, ela chegou através do trabalho, que era uma falta da mãe. Então, na vida, quando a gente vai olhando para isso, a gente consegue identificar a falta da mãe. Então, eu ajudei a ela, eu passei uma tarefa para ela, para que ela possa se conectar com esse bebê, que foi ela. Agora, ela vai ser a mãe que ela não teve. Ela vai cuidar dela com todo o amor que ela não teve. Então, identificar de onde vem a insegurança e o que que isso gerou na vida dela também. Uma dificuldade de estabelecer vínculo. Ela, por exemplo, está numa relação. Quando ela começa a gostar da pessoa, inconscientemente ela tem medo de perder aquela pessoa. Então, o que que ela faz? Termina, rompe, do nada. De repente, ela para de gostar da pessoa. De repente, ela tá até gostando da pessoa, mas não quer seguir com ela, né? Ela gosta, mas não dá conta de ficar junto. Por quê? Porque a perda que ela teve lá atrás, o nascimento dela, gerou um medo muito grande, uma grande insegurança de perder alguma pessoa que ela ama. Então, ela prefere não aprofundar as suas relações, porque ela entende que se ela aprofundar e ela perder, ela vai sofrer muito. Então, ela fica na superficialidade das relações. Então, ela tem, mas não tem, porque ela não consegue preencher, né? Sentir o amor, receber o amor do outro, dar o amor dela para o outro, por esse medo. Então, nós vamos fazer um trabalho bem profundo para que ela possa abraçar esse medo, porque medo a gente abraça, a gente não repele, e ela encontrar as potencialidades que eu falei, a segurança de lidar com isso, saber lidar com isso. E olha como é engraçado, né? O adulto pensa que, não, eu não quero sofrer, eu não vou saber lidar com esse sofrimento. Eu não quero perder mais ninguém, então eu prefiro nem ter para não perder. Melhor eu não ter, porque eu já não tendo mesmo, eu já não conto com essa pessoa, eu já não conto com o amor dela. E ela já perdeu lá atrás, quando ela era totalmente frágil, quando ela era totalmente vulnerável, quando ela não sabia nem se defender, ela já perdeu. E ela deu conta de chegar na vida adulta. De uma certa maneira, bem ou mal, a criança que ela foi desenvolveu uma estratégia para lidar com aquilo e chegar na vida adulta. Só que aquela estratégia desenvolvida, aquele mecanismo de defesa que ela desenvolveu, foi de uma maneira muito imatura, muito na vulnerabilidade, muito sem maturidade mesmo, porque a criança não tem, sem condições específicas para a vida adulta. Foi uma condição específica para a infância. E ok, e nós temos que ser muito gratas à nossa criança interior. Que a nossa criança interior, passando tudo que ela passou, nos fez chegar à vida adulta. Então, é reverenciar e agradecer, não criticar aquela criança. E ela se cobra muito e ela vai pela vida como? Sendo boazinha.
para não perder a admiração e o amor do outro. Porque ela, se ela entende que a outra, que ela é aceita pelo outro, ela se sente amada. Mas só ela sabe quanto isso tem custado para ela. Então, aquele mecanismo de defesa de ser boazinha lá atrás, uma criança boazinha, que trouxe para ela acolhimento, ela foi criada pela tia, então, assim, ela teve uma mãe adotiva, um pai adotivo, ela teve uma família amorosa, mas ela tem ainda essa falta, né? Porque uma coisa não substitui a outra, a não ser que você trabalhe e você mesma se der aquilo que faltou, aí você pode se nutrir, mas uma coisa não substitui a outra porque isso não vem de fora, vem de dentro, tá? Por isso é tão importante o caminho do autoconhecimento. Então, ela pôde entender agora que aquele mecanismo que ela criou de ser boazinha, para ela na vida adulta hoje, é muito sacrificante. Porque ela se desdobra, ela se esforça, ela não fala não para o outro. Quando a gente não fala não para o outro, a gente fala muito sim para o outro, a gente fala muito não para a gente. Então, ela sabe como isso é frustrante para ela. Então, agora, qual que é a missão com ela? Ajudá-la a ultrapassar esse lugar do boazinha, a ela ser autêntica, ela colocar limite no outro, ela dizer não, ela tiver vontade de dizer não. Ela falou, isso é demais para mim, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. E é isso que nós estamos fazendo, né? E ontem foi muito bonito o processo que aconteceu, gente, foi muito bonito. Se eu pudesse criar aqui na mente de vocês, né, eu posso contar e vocês criarem aí. Pois foi muito bonito, né? Como ela pôde entender e descansar que existe uma maneira e que ela tem recurso interno para lidar com isso. Isso é autoconfiança. É saber que o que quer que você tenha passado, você pode ter sido vítima de uma circunstância, como ela foi vítima, né, de, como é que fala, também fugindo a palavra, de algo inesperado, né, de uma situação dura, difícil, não fugiu a palavra, mas o significado é esse, tá? Ela foi vítima das circunstâncias, vamos colocar assim, não era isso que eu queria falar, mas serve. Mas ela não precisa ser mais vítima. Ela não precisa romper vínculos. Ela pode aprender a dar e receber amor. E isso trouxe para ela uma esperança, né? Uma disposição. Então é sobre isso, gente. Sobre encontrar dentro as ferramentas que você tem para se sentir segura, independente das circunstâncias externas. É aí que vem a verdadeira confiança. É aí que vem a verdadeira segurança. Não, porque a gente é fácil ser humano se sentir seguro quando está tudo mil maravilhas, quando é um mar de rosas, quando está tudo sob controle, quando não tem nenhuma dificuldade, quando você não está passando por nenhum desafio. Aí é fácil se sentir confiante. Mas e quando você está passando um perrengue? E quando você está passando uma situação difícil, inesperada, constrangedora? Como trabalhar a confiança? Então, toda essa live, vamos fechar agora, é para mostrar que dentro de você estão as respostas. Tudo já está dentro. Eu falo essa frase aqui muitas e muitas vezes nas lives. Todas as respostas já estão dentro de você. O que você precisa fazer é construir a ponte que leva você de onde você está hoje até as respostas que você precisa para estar na vida de uma maneira autêntica, confiante, segura, decidida, feliz, leve. Porque o controle gera muito peso, muito peso. A necessidade de controlar é um fardo que se coloca nas costas. E quando você coloca a sua segurança no controle, por si só já não dá certo, né? Você anda numa areia movediça, em algum momento você vai afundar, porque você não vai conseguir controlar a vida. E é uma maneira arrogante. Quando as pessoas são arrogantes com a vida devolve uma arrogância para elas. Se você tentar ser maior do que a vida, porque a vida está aqui para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a evoluir. Nós estamos na Terra para isso. Eu acredito nisso, pelo menos, né? Não sei se você acredita, mas essa é a minha crença. Nós não estamos aqui a passeio. A gente tem uma missão aqui. Todo mundo tem um dom que precisa ser colocado no mundo para ajudar outras pessoas, não, além de ajudar a si mesmo, ajudar outras pessoas. E é para isso que a gente está aqui, para evoluir, para crescer, para amadurecer. E a vida, e se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Então, às vezes a gente vai falar, a vida foi injusta, eu não merecia passar por isso,
Mas às vezes a vida já te deu várias outras oportunidades de aprender pelo amor, e você não soube aproveitar essas oportunidades, você não teve o feeling para entender que aquilo era um chamado da vida para você crescer pelo amor. E vem a dor, né? Para que você possa, enfim, aprender. Mas quando você encontra os recursos que estão dentro de você, você encontra a sua confiança interna, você vai sim se sentir insegura em muitos momentos, porque a insegurança faz parte da vida, ok? Quando eu faço uma promessa de ajudar mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas, eu não quero dizer com isso, e eu já falei muitas e muitas vezes aqui, e falo isso, a primeira aula que eu falo dentro do curso Sementes Florescer é sobre isso, não é prometer que você nunca mais vai se sentir insegura. Não é isso. Porque não tem, isso é impossível. Eu seria uma charlatã se eu estivesse prometendo isso para você. O que eu estou querendo dizer com isso é que sim, você vai se sentir insegura, porque toda vez que você sair da sua zona de conforto e para crescer, você vai precisar sair da sua zona de conforto, você vai se sentir insegura. Então, insegurança é uma coisa que você vai viver inúmeras vezes na sua vida. Só que qual que é a diferença? Quando você confia em você, nos seus recursos, quando a autoconfiança está desperta em você, você sabe que vai ser um desafio, mas que você tem recurso para lidar com ele, com ele. E se você não tem todos os recursos, você sabe que você pode pedir ajuda. Não é vergonha, não é humilhação, né? Não é se sentir pequena, porque muitas vezes as pessoas pedem ajuda, ah, eu não dou conta sozinha, sou pequena, sou insuficiente. Não, é saber que você tem recursos, mas que a gente precisa uns dos outros. Nós vivemos em sociedade. Nós estamos aqui também para estar junto um com o outro, para um somar com o outro. E nós estamos aqui para aprender a amar o coletivo, não só a gente ou quem a gente ama ali da nossa família, para aprender a amar o coletivo, para transformar a Terra num planeta de amor. Então, você precisa contribuir com a vida do outro, precisa abrir espaço para o outro contribuir com a sua vida. Então, quando você confia em você, muda a maneira de pedir ajuda. Quando você está insegura, você pede ajuda para o outro resolver o problema para você. Você não quer fazer nada e você quer que o outro faça, porque se der errado, a culpa é do outro. Você não assume responsabilidade. Foi fulano que fez, foi Beltrano que falou que eu fazer assim. Então, você não assume responsabilidade. Quando você confia em você, você sabe que você precisa de ajuda, você pede uma ajuda de forma diferente. Você pede ajuda para que o outro faça com você e não para você. Isso significa que você assume responsabilidade de escolha, né? Que você está madura, você escolhe. E mesmo que o outro te dê um conselho que, na verdade, o conselho foi equivocado, você assume a responsabilidade de ter ido pedir conselho para aquela pessoa, sem ter antes avaliado se aquela pessoa estava preparada, se era a melhor pessoa para te aconselhar. Isso foi responsabilidade sua. Então, quando a gente está confiante, madura e confiante, a gente assume responsabilidade. A gente fala, ah, eu fiz aqui uma escolha equivocada. Quando você assume, você adquire poder. Você se coloca como atriz principal da sua vida e não como coadjuvante, né? Porque se você fez uma escolha equivocada, você entendeu que fez uma escolha equivocada, para a próxima vez você aprende com essa escolha equivocada, aprende com o seu erro e da próxima vez você faz uma escolha diferente. Quando você culpa o outro, coloca a responsabilidade no outro, você vira vítima das circunstâncias. E como vítima, você perde completamente o seu poder, que é como se você estivesse à mercê do outro, o outro faz com você aquilo que bem entende, que você é uma pobre coitada que vai e vem de acordo com a maré do outro, da vida, das circunstâncias. Você precisa assumir a responsabilidade sobre isso, tá? Então, vamos recapitular aqui como transformar a necessidade de controle em autoconfiança. Primeira coisa, entender que o controle é uma, um equívoco, um auto-engano. Porque você não controla os seus sentimentos, você não controla, você pode sufocar os seus sentimentos, como eu expliquei aqui que é diferente, mas você não controla. Você controla as suas reações, as suas escolhas, as suas respostas. Isso sim. Quanto mais madura você fica, mais confiante você fica, melhor você responde à vida. Isso é automático, ok? Então, o controle é um auto-engano, é um equívoco, traz um grande gasto de energia, grandes frustrações, alimenta a sua insegurança, a sua baixa estima e coloca você em uma situação de vulnerabilidade, porque você não vai conseguir controlar tudo,
e você vai dizer para você mesmo que você é incapaz. Ou vai se frustrar, ou vai se sentir pouco amada, pouco respeitada pelo outro. Então, é um tiro no pé, o controle. Ok? Autoconfiança vem da descoberta dos seus próprios recursos. Autoconfiança vem do mergulho interior. É exatamente o que o método TIP, que é o método que eu criei, faz. Constrói essa ponte entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que você tem potencial de ser. A mulher que você está agora, né, nesse momento, a mulher que você tem potencial de ser. Então, o método TIP constrói essa ponte. Ok? Os seus recursos já estão aí. Você só precisa aprender a ler, encontrar e enxergar, né? E desfrutar desses recursos. É como aprender a ler o chinês. Se você aprende a ler o chinês, se você vai para aula de chinês e aprende o significado dos desenhos, você chega no metrô na China e fala, ah, tá, a estação que eu quero descer daqui a 3 estações e tal. E aí você se locomove, você adquire o quê? Vamos ver se vocês vão saber o que que você adquire quando você encontra o seu potencial interno, a sua confiança. Vamos ver se vocês quem arrisca. Vamos lá. Quem arrisca? Ninguém, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quando você adquire a capacidade de confiar em você mesma, o que você... Autonomia! Parabéns, Mônica! Exatamente, autonomia. Olha, gente, e se tem uma bênção na vida, é essa sensação de autonomia, essa sensação de confiança interna, essa sensação de capacidade. Quando você confia em você, gente, você é capaz de realizar coisas inimagináveis. Inimagináveis. Uma das coisas que eu mais escuto no meu curso, quando o curso termina, são as alunas falando que descobriram coisas que ela nem sabia que existia dentro delas, que nem fazia ideia de que tinha aquele potencial. E aí é tão bonito ver, né, as mulheres entrando ali inseguras, se cobrando, se criticando, se julgando, com baixa estima e saindo dali confiante, capacidade de fazer escolhas, com autonomia, se sentindo capaz, é tão bonito. Isso de verdade é uma das coisas que mais alimenta a minha alma, é ver a transformação das minhas alunas. Então, eu falo isso para vocês porque eu mesma já trilhei isso, tá? Eu já fui uma mulher extremamente insegura. Aí, ó, a Jerusa é minha aluna, tá falando, verdade, Dani. Eu já fui uma mulher extremamente insegura, né? Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe. Quem acompanhou a Jornada da Mulher Confiante, que teve em outubro, eu contei toda a minha história. Quem assistiu às aulas gratuitas sabe como eu já fui muito insegura, como isso foi uma tormenta para mim. E como eu trilhei esse caminho para encontrar as minhas potencialidades internas e adquirir a minha autoconfiança. E como eu ajudo outras mulheres, né, dezenas de mulheres a fazer a mesma coisa, eu posso dizer para vocês isso, eu posso afirmar para você. E quando você aprende a confiar em você mesmo, você realiza o inimaginável. E para a gente fechar, eu quero deixar aqui uma indicação de filme. Eu assisti no Prime. Eu não sei se tem no Netflix, mas é um filme que traduz exatamente o que eu quero dizer aqui para vocês com essa live. Tá? Coloque o seu pé firme no chão. Aprenda a confiar em você através do mergulho interior. Para confiar, deixa eu só fechar para finalizar aqui. Para confiar em você, você precisa olhar para o seu passado, para a criança que você foi, para aquele lugar que você passou na sua infância, que você teve um medo da perda do amor, você se sentiu muito vulnerável. Como eu contei a história da minha aluna aqui, que perdeu a mãe ao nascer. Então, o que que ela precisa agora? Ela precisa ser a mãe que ela não foi. Que ela não foi, não, que ela não teve. Né? Ela precisa se cuidar com amor, cuidar das necessidades dela, dar atenção para ela. E é isso que eu vou ensinar para ela no decorrer do curso, né? A gente ainda tem algumas semanas pela frente de curso para que ela possa aprender esse caminho. Então, as respostas já encontram
já se encontram dentro de você. Para que você possa despertar essa autonomia, essa confiança interna, né? E as suas potencialidades, você precisa trilhar o caminho que leva para dentro de você, o caminho do autoconhecimento. E o meu método é o que trabalha foco específico, que é o que eu vejo que traz um resultado absurdo, é o olhar para a criança interior. O que é a criança interior, se você não sabe? São as nossas memórias inconscientes. Como eu falei lá dessa memória dela, ela perdeu a mãe, ela era tão pequenininha que ela não lembra, né? Do sentimento, ela lembra do sentimento, ela não lembra da morte da mãe, do que aconteceu com ela, os primeiros dias de vida dela, ela não lembra na consciência, mas no inconsciente, no corpinho dela, está tudo registrado. Então, o trabalho com a criança interior é esse, de olhar para o corpo, onde estão todos os registros da nossa história. Nosso corpo é um diário, onde desde a concepção, né, do ato sexual dos nossos pais até o último respiro da nossa vida na Terra, ele armazena a história. Ele é escrita no nosso corpo a história. Já viu quando acontece algum, você leva um susto, você fala, porque o corpo, pum, células registraram, susto, medo. Quando você tem medo, você o quê? Se contrai, treme. O que que é? Células registrando. Então, toda a sua história está registrada no seu corpo. Não duvide disso. E no seu inconsciente também. Desde o momento que os seus pais tiveram a transa para você estar aqui. Porque, sim, você nasceu de uma energia sexual. Energia sexual é energia da vida. Isso aí a gente não discute, né? Então, desde o momento que seus pais tiveram energia sexual trocada, se foi com amor, se foi uma festa, se foi na bebedeira, né? Se foi numa relação extraconjugal, tudo isso influencia na sua história de vida. A sua gestação influencia, se foi uma gravidez desejada, se foi uma gravidez que a sua mãe curtiu, que ela acolheu, influencia se você foi aceita ou se você foi rejeitada, se a gravidez foi rejeitada, se não era pela sua mãe querida. Tudo isso interfere, não determina, é muito importante eu dizer isso. Não determina quem você é ou é uma sentença da sua vida, tá? Independente que você tenha passado, como essa aluna perdeu a mãe, você pode ter sido vítima no passado, mas hoje, não. Hoje, você pode deixar de ser vítima através do trabalho que eu estou falando aqui, tá? Olhe para você, olhe para o seu passado, olhe para as crenças da sua família, olhe para a sua infância, escuta a história, como é que era a relação do seu pai com a sua mãe, lembra, eles eram próximos, eles brigavam muito, tudo isso influencia na sua autoconfiança. E trabalhe isso em você, né? E venha fazer parte da próxima turma do curso Semente e Florescer quando tiver com as inscrições abertas, né? Eu tenho depoimentos de alunas muito bonitos aqui mesmo nos destaques do meu Instagram, falando quais são, o que mudou na vida delas com o curso. Por quê, gente? Porque é um ponto com você mesma, é a ponte que constrói, né? Que leva você de onde você está até onde você tem potencial de ser. E você sempre, e continuando o recurso, alimentando isso, você vai estar sempre em transformação e sempre alimentando a sua autoconfiança. E aí você não precisa mais controlar a vida. Você passa, deixa de querer controlar a vida, o outro, os acontecimentos, e começa a focar naquilo que você tem controle de fato, que é a sua reação, a sua resposta diante dos acontecimentos da vida, né? Diante da atitude do outro, das circunstâncias, diante dos seus sentimentos. Isso sim, você pode controlar, ok? A Lucília falando, Lucília, eu gostaria de participar. Aqui no meu, deixa eu até, eu vou conferir agora se eu estou te falando bem mesmo. Se não tiver agora, eu vou colocar daqui a pouquinho um link que tem lista de espera para o curso, tá? Porque o curso não está com as inscrições abertas agora. Então, todo mundo que se interessar se inscreve nessa lista de espera, porque vai receber de imediato, né? Vai receber em primeira mão as informações da próxima turma, tá bom? Então, você vai receber informações sobre as aulas gratuitas, porque toda vez que eu abro uma turma, eu ofereço um conteúdo gratuito para, né, para você conhecer o método, para você também ver o que a gente vai trabalhar, né? E também para você conhecer a minha história, ver as minhas alunas, o que elas já passaram. Então, eu sempre dou uma aula gratuita ali. E também
convido vocês a aprofundarem depois, para quem realmente quer trabalhar, quem chega à conclusão, eu quero, preciso disso, Dani, eu estou pronta para isso. E quem que é a mulher, né, que está pronta para o curso? Deixa eu falar aqui. É aquela mulher que sabe onde que ela quer ir, sabe que não é milagre, porque eu não sou milagreira, eu não sou santa, eu sou uma mulher humana, tenho uma trajetória, uma bagagem, por isso eu consigo ajudar mulheres, mas eu não sou milagrosa, né? Quem me dera ter uma varinha de condão e falar, plim, resolvido, né? Não. Mas eu também acho que a vida não teria graça, porque a graça que tem é a gente transformar, né? Fazer essa transformação, a gente aprender a confiança. Isso é que dá a confiança verdadeira. Você saber que você é capaz. Tanto que quando você ganha uma coisa, pode prestar atenção no que eu estou falando. Quando você ganha algo, você não dá tanto valor quando você se esforça para comprar aquela coisa que você deseja. Quando você se esforça, você sabe o preço que tem aquilo. Então, você dá mais valor. Então, transformação é assim também. Quando você vai lá, dá o seu sangue, seu suor, sua lágrima, encontra suas potencialidades verdadeiras, pum! Tem um valor inimaginável para você. E você chega em lugares que você nem pensou mesmo. Então, se não tiver aqui, o link de espera eu vou colocar daqui a pouquinho, tá bom? Prometo para você. E se você e você pode, Lucília, me manda um direct falando: "Oi, Dani, eu quero o link". Que aí eu mando no seu direct também, para facilitar para você. E todo mundo que quiser entrar na lista de espera pode me mandar um direct falando: "Dani, eu quero o link", que eu mando individualmente para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, gente, é sobre isso. Agora eu vou encerrar. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo durante esse tempo. Eu espero ter plantado de verdade uma sementinha da autoconfiança no coração de vocês, porque é possível, gente, é possível. E se você é a mulher que sabe que é possível, mas não sabe como fazer, aqui é o seu lugar. Agora, se você está aqui esperando um milagre, esperando que eu resolva a sua vida, que eu te dê todas as respostas, que eu faça isso, aí o curso não é para você ainda, tá? Porque esse é um lugar imaturo, é aquele lugar da criança que espera papai e mamãe trazer tudo de bandeja. E esse não é o lugar para quem está pronto, para ainda é o lugar anterior. Para estar pronta para poder desenvolver autoconfiança, tem que saber que é um lugar que eu vou te ensinar a conquistar essa autonomia. Se eu quero te ensinar a conquistar a autonomia, a resposta, eu vou te ajudar a encontrar a resposta dentro de você. Eu não vou te dar a resposta pronta, ok? Então, se você é esse tipo de mulher, vem comigo. Vem comigo, porque é aqui que você tem que estar, tá bom? Um beijo grande, que bom, gente, eu que agradeço. Que bom, Mônica, fico feliz. E é isso, gente, ó, lembrando, quinta-feira tem outra live, só que agora à noite, às 8h30 da noite. E coloquem lá, me manda um direct, daqui a pouco vai abrir caixinha de pergunta. Qual que é o tema que você gostaria que eu falasse aqui? Né? Que é onde pega a insegurança para você? O que é mais difícil quando você pensa que está insegura? O que é mais difícil sair desse lugar da insegurança? Me conta, me manda direct, adoro conhecer histórias, adoro conhecer vocês mais profundamente. Então me manda direct, me conta um pouquinho de como é a sua vida, de como é a sua insegurança. Eu estou aqui para te ajudar, ok? O curso é um aprofundamento, é um mergulho mais interno, né? É onde você encontra realmente as potencialidades. Mas aqui várias vezes eu dou sementinha, eu dou caminho, eu dou direcionamento, né? Eu dou sugestão. Então, vem comigo toda terça, 8h30 da manhã, toda quinta, 8h30 da noite, com algumas exceções, tá, gente? Que eu abro espaço para minha humanidade, às vezes não dou conta, e tá tudo bem. Então, com algumas exceções não tem, mas a maioria das vezes estou aqui com vocês, tá bom? Então, ó, um grande beijo. Eu adoro estar aqui com vocês. E eu adoro mais ainda quando vocês participam. Um beijo grande e espero vocês na quinta-feira. Que bom que você amou. Fico feliz. Obrigada, gente. Um beijo grande. Boa semana. Tchau, tchau.